Olá pessoal, tudo bem? Recebi uma pergunta muito interessante aqui no nosso vídeo, que é o seguinte. Gemini Castor pergunta para nós, deixa eu dar os likes aqui. Tenho mais dinheiro em Tesouro Selic do que o necessário para a reserva de emergência, mas não quero comprar outros títulos ainda por acreditar que deve haver mais estresse nas taxas. Ok, fazendo um timing ali, sem problema. Como fazer um hedge para neutralizar a perda da inflação no Tesouro Selic? Você acha que comprar um pouco de Tesouro IPCA 26 até obter uma taxa média ponderada equivalente à inflação seria válido? Acho que sim, achei muito interessante essa ideia, porque essa ideia vai assim contra o paradigma anterior. Qual era o paradigma anterior, pessoal? As pessoas usavam o Tesouro Selic para fazer hedge, ou seja, proteção contra a marcação a mercado dos tesouros IPCAs mais longos. E agora é o contrário, gente. Isso é simplesmente o mundo dá muitas voltas, não é mesmo? Agora a gente usando o IPCA 26 para fazer proteção para o Tesouro Selic, que deveria ele ser a proteção. Para vocês verem como as coisas estão diferentes no mundo de hoje. Tá, então assim, algumas observações. Primeiro, é o seguinte, essa proteção, esse hedge que a gente pode tentar teoricamente fazer com o Tesouro IPCA para proteger o Tesouro Selic da perda contra a inflação, ele é válido somente para o dia 15 de agosto de 2026. Que data é essa? Essa data é a data de vencimento do Tesouro IPCA 26. Por quê? Porque é somente nessa data que contratualmente nós temos a certeza absoluta que nós vamos receber inflação mais a taxa acima, certo? Só nessa data que nós temos essa certeza. Mas é claro que isso acontece antes, certo? Se a taxa, por exemplo, a taxa que você comprou e lá no futuro a taxa de resgate forem absolutamente iguais, esse fato está acontecendo. E se houver ganho de marcação no mercado, ou seja, se a taxa que você comprou for maior do que a taxa praticada no mercado no momento da venda, no momento do resgate, certo? A sua taxa é mais alta, aí você está com ouro nas mãos. Então, feito essa grande e importante ressalva de que essa proteção que o Tesouro IPCA 26 pode dar ao Tesouro Selic é só válida para ficar até o vencimento, certo? Para antes do prazo, não temos como falar porque existe a marcação a mercado no meio disso. Mas, eventualmente, quando as taxas ficarem iguais ou quando houver ganho de marcação, a pessoa até pode sair com vantagem. Então, o que eu fiz, pessoal? Eu fiz algumas simulações. Então, vamos explicar para vocês o que está aqui em azul claro. A taxa Selic 2,75 é a taxa atual, o prêmio do IPCA 26, 3,60 eu coloquei, e a inflação do Banco Central, 5%. Essa inflação, ela acaba sendo estimada como para o período inteiro, até o vencimento dos papéis. E essa taxa Selic também, tá? Porque aqui nós vamos fazer uma simulação de como seria uma carteira para colocar o Tesouro IPCA protegendo o Selic da inflação. Então, olha só. O Selic rende, na verdade, 2,65, porque ele rende a CDI over, não a Selic meta, o CDI, né? O CDI é isso aqui, é isso que o Selic rende, tá? Selic over e não Selic meta. Qual é a rentabilidade bruta do Tesouro IPCA? É os 5% mais 3,60 somados a juros compostos dá 8,78. Isso é a rentabilidade bruta do IPCA 26. E aí nós temos o quê? Nós temos aqui, 2,35 é a rentabilidade negativa para a inflação que o Tesouro Selic tem, e 3,60 é a rentabilidade bruta positiva que o Tesouro IPCA tem para a inflação. Então, pessoal, fazendo algumas continhas, eu cheguei numa relação em que a taxa do Tesouro IPCA 26 acima da inflação e a taxa do Selic a menos na inflação, perdendo para a inflação, existe sim um ponto de equilíbrio em que a gente pode dosar
uma quantidade de determinado papel versus a quantidade do outro papel para chegar numa rentabilidade de quanto? Bruta, tá? De 5%, tá? Eu não fiz aqui as rentabilidades líquidas para não complicar demais essa explicação. Mas como é que você faria? Coloca aí uma porção um pouquinho maior no IPCA 26 para você ter esse 5% líquido, tá? E aí então, olha só, como é que fica? Eu tendo as rentabilidades de cada um, brutas, ó, eu multiplico pela parcela de alocação. Então, fazendo uma carteira com 60% de Tesouro Selic e 40% de Tesouro IPCA 26, eu terei, se essas condições aqui forem satisfeitas até o final, ou seja, Selic de 2,75, Tesouro IPCA 26, IPCA mais 3,6 e a inflação de 5% até o fim do prazo. Tá? É claro que isso aqui não vai acontecer, mas eu só estou explicando para vocês entenderem. Então, se essas duas condições forem satisfeitas, uma carteira com 60% em Selic e 40% em IPCA vai me render 5,10%. Tá aí, ó, de forma, deixei arredondado aqui para ficar mais fácil de entender também, tá? Um pouquinho acima. Tá aí, ó. Esse seria o ponto de equilíbrio entre os papéis para satisfazer essa proteção do Tesouro Selic. Então, assim, ó, se eu tenho hoje 100% de Tesouro Selic, eu posso trocar por resgatar 40% desse meu total e comprar de Tesouro IPCA 26 nessa taxa aqui que para essa inflação vai equilibrar e vai chegar numa rentabilidade de 5% teórica hoje. Aí você pode argumentar com toda a razão, mas não é assim, porque a gente sabe que a Selic muda, a gente sabe que a inflação vai mudar, não vai ser 5% até o final, então nós temos uma grande incógnita. Nem tanto, né? Esse caso aí do aumento da taxa Selic previsto é uma situação que vai ajudar o Tesouro Selic, tá? Se não, vejamos. Então temos aqui a outra simulação. Selic a 3,5, que é o que está prometido já para o início de maio na próxima reunião do Copom. Vai render Selic over 3,4, vai perder 1,6 para a inflação, vai perder menos, ó, porque a Selic está aumentando, ó, e perdia 2,35, passará a perder 1,6 se a estimativa continuar em 5%, né? Tem esse detalhe também, essa estimativa pode sofrer modificação no futuro. E aí modifica também a nossa rentabilidade aqui, né? Porque isso aqui é um IPCA de 3,6, que também pode mudar no momento da compra futura e mudar com a estimativa nova da inflação, certo? Mas eu mantive os mesmos dados, porque senão também a gente vai começar a girar sem se mexer do lugar, né? Então, pessoal, mantendo aquela mesma alocação, 60% em Selic e 40% em IPCA, eu chego, com esses novos dados, a uma rentabilidade maior na carteira, 5,55. Mas eu não preciso disso, porque o objetivo é fazer proteção para o Tesouro Selic. Então eu não preciso ter 40% de IPCA 26, eu posso ter menos. Entenderam? Porque eu quero chegar a 5%. E aí, qual é a alocação? 70% em Tesouro Selic e 30% em IPCA 26. E aí nós chegaremos a uma rentabilidade teórica, satisfeitas essas condições, de 5%. Bom, aí cabe outra pergunta. Mas qual é o ponto que a Selic vai ficar de fato? Não sabemos. Será que vai ficar em 4, 4,5, 5, 5,5? Lembrem que o Banco Central, no seu comunicado, cita normalização parcial. Então, eu acredito que por normalização parcial a gente possa compreender um número menor do que 6%. Tá? Eu tenho a impressão que é isso, certo? E quanto ficará a inflação? A inflação vai ficar 5% até 2026 ou 2027, no vencimento do Tesouro Selic 27? Também não sabemos. Pode ser que com a alta da Selic essa inflação encolha um pouco. E aí muda toda a nossa conta de novo. Mas qual é a moral? A moral é a seguinte, para vocês, se vocês quiserem aplicar isso, para ficar tranquilos com o Tesouro Selic, sabendo que vocês têm uma proteção
que vale para o dia do vencimento do Tesouro IPCA 26. Essa proteção vale para o vencimento. É que, conforme a taxa Selic for sendo aumentada, e até conforme a inflação for sendo reduzida, nós precisaremos de uma parcela cada vez menor de IPCA 26 para proteger uma quantidade X de Tesouro Selic, certo? E aí, pessoal, você não precisa fazer toda a carteira assim, tá? É só a parte do Tesouro Selic. Se você tiver 100% em Tesouro Selic, com o cenário de hoje, abril de 2021, é certo que você perde para a inflação, tá? Isso é certo, não tem a menor sombra de dúvida. Como fazer um hedge, fazer uma proteção para esse Tesouro Selic? Simples. Se a taxa Selic se mantiver abaixo de 3%, essa quantidade de dinheiro que tinha em Tesouro Selic fica só 60% e 40% teria que ser IPCA 26. Como a gente sabe que a Selic vai aumentar, quando ela aumentar para 3,5%, se a inflação se mantiver e a taxa do IPCA 26 se mantiver ali nessa casa de 3,6%, a gente sabe que vai poder diminuir um pouquinho a parcela necessária de IPCA 26 para neutralizar a perda que o Tesouro Selic tiver. Depois, pessoal, quando esse patamar da Selic ficar claro, a gente refaz essas continhas, tá? Por exemplo, se no cupom de maio o Banco Central sinalizar que vai aumentar mais 50 points base ou mais 75 points base, aí a gente vai saber que vai de 3,5 para 4 ou para 4,25. Aí a gente refaz. E aí vai ficar bem menor a parcela de IPCA 26 lá no futuro. Ou de repente o Banco Central sinaliza que tá bom, vai ficar em 3,5. Acho que não. Aí a gente refaz, porque certamente para o Banco Central dizer que vai estar satisfeito com uma Selic de 3,5 é porque com certeza a projeção de inflação vai ter diminuído, o que eu acho muito improvável. Então, pessoal, basicamente é isso, tá? Então, dá para fazer uma proteção para o Tesouro Selic contra a inflação? Dá. A gente vai colocar uma parcela de IPCA 26 que vai ser cada vez menor conforme a taxa Selic vá sendo aumentada. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.